Se você, assim como eu, gosta de comprar em brechós, já comprou uma peça que estava muito grande para você e tem vontade de ajustar, fica nesse vídeo porque eu vou te ensinar como ajustar uma camisa da forma certinha. Oi, eu sou a Jéssica, sou formada em moda, especialista em modelagem e criadora da marca Panchali, e hoje eu vou te ajudar a ajustar uma camisa. Eu comprei essa camisa aqui no brechó e, como vocês podem ver, ela fica bem grande. Aqui, principalmente na cintura, sobra bastante tecido, então é algo que é da frente e das costas também. Ela fica um pouquinho grande aqui no ombro, posso dar uma ajustadinha de 1 centímetro aqui. E ela também fica grande aqui na gola, ela sobra, o ideal é que ela ficasse mais ajustada aqui. Então a gente vai modificar essa camisa, mas a gente vai fazer do jeito certinho, tá? Então não vai ter gambiarra do tipo, vou ajustar só na lateral, ou fazer algum ajuste aqui atrás e não vou fazer o resto, tá? Eu vou fazer tudo certinho. A manga dela também tá larga. Aqui era pra ser a minha cava, tá? Então tá sobrando bastante. Só que eu ainda tô em dúvida se eu vou querer ela franzidinha aqui em cima, porque eu acho bonito quando ela fica franzidinha e larga, ou se eu vou querer ajustar mesmo. Então isso eu vou descobrir junto com vocês durante o processo. Mas aí eu vou falar a forma como eu deixaria se eu quisesse franzida e a forma como eu deixaria se eu quisesse ela lisa, porque daí você pode escolher na sua casa também. Vou modificando por partes e uma parte vai ter que encaixar na outra. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desmanchar essa gola. Para isso eu vou utilizar esse aparelho que é um desmanchador de costura e de vez em quando eu vou usar essa tesourinha aqui que é um corta-fio. A gola tem duas partes, a gola em si e o pé de gola, que é essa parte aqui de baixo que dá estrutura para que a gola se mantenha mais de pezinho. Eu vou começar desmanchando essa partezinha aqui de baixo, ó. Tem ela, o pé de gola, e em seguida tem a camisa. Então eu vou desmanchar toda essa costura até separar essa parte da camisa. Eu vou tirando os pontinhos aqui usando esse desmanchador. Enfio ali no pontinho e puxo. Isso tem que ter muita paciência, tá, gente? Mas é assim que se desmancha uma costura. Vou puxando a parte de baixo também. E aí, se o tecido for mais fininho, eu consigo dar uma puxadinha aqui e ela já desmancha um pouquinho mais. Mas a gente não pode puxar com muita força, senão pode rasgar o tecido. É normal que ao desmanchar a costura, nem tudo se separe, tá, gente? Desmanchei essa costura aqui em cima, que foi essa primeira. E aí a camisa se abre, mas uma parte dela continua grudada. E isso é perfeitamente normal. A gente vai terminar de desmanchar essa costura. E ainda vai ter outra costura para desmanchar, para daí sim separar essa gola da camisa. Aqui tá a gola desmanchada e essa gola, ela tá sobrando 4 centímetros. Então, eu vou ter que desmanchar também essa parte aqui de cima. Separei essas duas partes. E agora eu vou ter que desmanchar mais costuras aqui. Eu vou ter que desmanchar essa costurinha aqui que tá em volta para poder abrir. E aí sim, quando eu abrir, eu vou poder tirar os 4 centímetros que estão sobrando no meu pescoço. Desmanchei essa costurinha que estava em volta da gola. Ainda assim, ela continua presa. Isso é normal. E agora eu vou desmanchar essa costura que tá aqui por dentro. Se ela tiver uma camada de pelinhos aqui por dentro, isso é normal também. Isso aqui se chama entretela. Então, vou desmanchar toda essa costura em volta e vou separar essas duas partes. Essa é a gola mesmo que eu acabei de desmanchar.
eu dobrei ela e coloquei uns alfinetinhos aqui em cima e aqui na lateral. Se eu preciso tirar 4 centímetros, então vou tirar 2 centímetros aqui no cantinho dela dobrada. Então vão sair 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro. É simples, eu pego a fita métrica e coloco aqui o tanto de centímetros que eu tenho que tirar. Como eu sei disso, eu tinha colocado a gola em volta do meu pescoço e tinha visto quanto que estava sobrando aqui atrás. E agora eu vou cortar aqui onde eu fiz a marcação de 2 centímetros. Uma coisa muito importante é a gente considerar a margem de costura. Então aqui, como eu desmanchei toda a peça, eu coloquei um alfinetinho e a margem de costura continua aqui. Se eu tirar os 2 centímetros, tá tudo certo. Da borda da gola para dentro, eu vou marcar 2 centímetros. Vou fazer isso usando a fita métrica. Já marquei com giz, agora eu vou cortar. Agora essa gola tá 4 centímetros menor. Para ela se readequar ao pé de gola, a gente também vai ter que tirar um pouquinho dele. Esse aqui então é o pé de gola. De um lado ele tem uma casinha de botão e do outro lado ele tem um botão. Então esse botão aqui também vou ter que desmanchar a costura, tá? É bem mais fácil desmanchar a costura desse botão e reaplicar ele depois do que vir aqui e desmanchar a costura da casinha de botão, tá? Por quê? Porque essa costura da casinha de botão foi feita uma casinha em volta e depois o tecido foi furado ao meio, então eu não tenho como recuperar. Melhor tirar desse lado então, mas sempre cuidando para não estragar a modelagem. Agora eu vou terminar de desmanchar aqui essa parte do pé de gola, que eu não tinha conseguido antes porque o botão ainda estava aqui. Agora que eu já tirei o botão, ele ficou assim, ó. Só que ele ainda tá muito dobradinho, porque é normal a gente passar com ferro para poder fazer esse acabamento. Então agora eu vou passar com ferro também, mas para ele ficar lisinho, tá? Senão ele vai ficar sempre com essa marcação. Passei no ferro essa pontinha aqui do pé de gola e agora eu vou pegar a outra ponta dele que ainda tá inteira, que é aquela que tem a casinha de botão, e vou colocar ela aqui por cima. O que eu preciso tirar são 4 centímetros, então eu vou medir aqui e vou marcar onde que termina esses 4 centímetros. E aqui eu vou usar essa pontinha original dele. Vou colocar ela aqui nessa marcação dos 4 centímetros e vou desenhar essa pontinha. Por que que eu vou fazer isso? Porque depois eu preciso botar a margem de costura exatamente no formato dela em volta, com 1 centímetro de margem, e aí eu vou conseguir manter essa mesma modelagem. Tá, então fiz aqui. Pronto. E agora eu venho medindo a margem de costura. Agora que eu desmanchei aquela parte do botão, ela tá totalmente aberta. Então eu vou pegar a outra pontinha, aquela que tá com a casinha de botão, e vou colocar aqui por cima. E aí eu vou medir 4 centímetros para dentro, que é onde eu tenho que cortar. Mas eu não posso vir e simplesmente cortar essa parte aqui. Por quê? Porque ela não tá com esse formato mais bicudinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir mais 1 centímetro para dentro. Vou riscar.
E aí eu vou colocar aquela parte que tá com a casinha de botão e vou riscar em volta. Assim eu pego bem no formato. Riscado aqui, aí sim eu vou botar margem de costura. Vou vir colocando 1 centímetro em volta, obedecendo bem o desenho que já tá aqui. É importante ver se tá com 1 centímetro aqui, ó, gente. Tá dando uma diferencinha. E é essa pequena diferença que vai dar o formato ali que tá igual ao outro. Então, agora sim que eu coloquei a diferença, eu posso vir com a tesoura e cortar. Então, isso aqui é o que eu tirei fora. E agora, eu vou usar esse lado aqui que eu acabei de cortar como molde para cortar o outro lado também. Só tenho que me certificar de que tá tudo retinho. Então, para garantir, vou colocar alguns alfinetes. Ou passar no ferro, tá? Vocês também têm essa opção. Como o tecido aqui não tá muito amassado, vou colocar alfinetes. E quando chegar nesse finalzinho aqui, aí eu vou abrindo para pegar bem a modelagem que eu tinha feito antes. Coloco alfinetes também, só que dessa vez eu vou usar alfinetes menores. E aí agora eu vou cortar. Agora o meu pezinho de gola tá readequado ao tamanho da gola que eu já tinha cortado, tá? Eu tinha cortado essa gola aqui, faltou cortar o outro lado dela também. Então, eu vou pegar essa mesma gola como molde. E aí o esquema vai ser o mesmo, coloco ela aqui, boto uns alfinetes para segurar um tecido no outro, sempre verificando se aqui eles estão bem coladinhos. E aí eu tiro os alfinetes que estiverem atrapalhando a área do corte e posso cortar. Ó, tinha um alfinetinho escondido ali. Pronto. Então, só para fazer sentido para vocês, essa gola aqui eu conseguia tirar as duas. Então, só para fazer sentido para vocês. No caso da gola, eu dobrei ao meio, coloquei aqui e tirei 2 centímetros. Como ela tá dobrada ao meio, saíram 4 centímetros no total. No caso do pé de gola, eu precisei tirar os 4 centímetros todos de um lado. Por quê? Porque não daria para eu desmanchar essa parte aqui que tem a casinha de botão. Tá? Se eu tivesse que tirar muito da gola, tipo, eu vou tirar uns 6 centímetros, tudo bem, eu tiraria e faria a casinha de botão de novo. Mas nesse caso, se eu cortasse, o corte ia dar bem no meio da casinha de botão. Então, eu preferi tirar de um lado só e completar a modelagem dele. Agora eu vou pegar esses 2 pedaços da gola e aí eu vou costurar eles juntinhos do mesmo jeito que estava antes. Vou unir tudo com alfinetes. Os alfinetes, eles são essenciais na costura, porque senão o tecido vai se desencontrando mesmo. E aí no final a costura fica feia. Então é meio chatinho esse trabalho de ficar colocando alfinetes toda hora, mas é necessário.
Agora que eu já coloquei alfinetes na volta dele aqui nessa parte de cima, que é a parte mais bicudinha, tá? É a parte maior. Vou deixar essa parte menor aqui bem aberta. E agora eu vou colocar na máquina de costura. Eu vou começar então dando um retrocesso, e o retrocesso é muito importante. Então a gente faz uma costura e a gente aperta a alavanca de retrocesso, ou no meu caso, que é um botãozinho aqui na máquina, e ela costura para trás, como se fosse a ré de um carro. É maravilhoso porque daí faz com que a nossa costura fique bem arrematada. Então ela não vai se desmanchar na hora que eu estiver colocando essa gola no meu pé de gola. Estão vendo essa costura aqui? Eu vou cortar o excesso de tecido em volta, mas não é cortar um pouquinho, é cortar quase na costura mesmo. Eu devo ter deixado aqui 1 milímetro só de distância entre a costura. E é isso aqui que faz a diferença para depois a gente virar e não ficar tecido acumulado ali. Agora eu vou cortar esse outro lado também. E eu nem precisei cortar todo o excesso, foi só nesse canto aqui, deixei bem concentrado. E agora eu vou virar essa gola. Agora eu vou pegar a pontinha da tesoura e vou empurrar aqui com cuidado, para não arrebentar todo o meu tecido. E pronto, agora a pontinha tá bem mais bonitinha do que estava antes e não tem tecido acumulado aqui. Agora eu vou fazer isso do outro lado também. Vou virar. E empurrar com a tesoura também. E nesse momento, a gente já pode passar o nosso tecido e tirar esses fiozinhos aqui que estão sobrando. Agora eu já alfinetei e vou passar uma costura em volta aqui nessa parte que tá maior, tá? Essa parte menor continuo deixando aberta porque eu vou encaixar ela com o pé de gola depois. E agora eu vou passar uma costura bem fininha. Quanto mais fininha for a costura na gola de uma camisa, mais elegante ela vai ficar. Agora que eu já passei essa costura fininha, eu vou dobrar essa gola ao meio e vou colocar um alfinete assim, ó, de pé. Ou então, eu vou dar um pequeno pique. Um pique é um cortezinho que a gente dá. Ele serve ou pra gente marcar onde a gente vai dobrar uma peça, ou pra gente marcar onde essa peça vai se encontrar com outra. Já que a gola tá pronta, a gente volta pro pé de gola. Então, ele eu também vou dobrar ao meio. Só que aqui a gente tem um probleminha, tá? Tem uma coisa que a gente tem que se atentar. Um lado dele tá costurado, porque é o lado que tem a casinha de botão, e o outro lado dele não tá costurado, porque é o lado que a gente abriu e tirou o excesso. Então, eu vou colocar os dois aqui, um deles vai estar com a margem de costura para fora, e o outro vai estar logo abaixo, então vai ficar uma diferença aqui de 1 centímetro. E aí, com essa diferença de 1 centímetro, é que eu vou dobrar aqui ao meio e colocar o mesmo alfinete de pé, ou vou fazer um pique, tá? Eu prefiro botar o alfinete de pé aqui, mas você pode escolher em casa. Tá? Então tem que ter essa diferença, porque depois eu vou costurar, e aí as duas partes vão ficar iguais com o mesmo tamanho, tá? Então agora que ele tá marcado aqui bem no meinho, eu vou juntar com a minha gola, que também estava marcada no meio. Então agora eu vou juntar, junto um alfinete e o outro que estava atrás também. Até que todo mundo fique encaixado aqui dentro. Agora que eu já posicionei ali no meio e já uni aqui tudo com alfinetes, eu vou passar uma costura começando dessa pontinha aqui e até aqui ela vai costurar só os dois pés de gola. Mas a partir daqui ela vai pegar tanto a gola quanto os pés de gola também, tá? Então vai todo mundo junto a partir desse trecho. E aí eu vou até o outro lado que é igual a esse. Aqui nesse cantinho, eu também vou fazer aquele truquezinho de cortar bem próximo à costura, senão quando eu desvirar vai ficar bastante volume ali. Agora eu coloquei alfinetes nessa partezinha de cima do pé de gola e vou passar uma costura bem fininha aqui também para fixar bem. Finalmente a gola tá pronta e agora a gente vai modificar o resto da camisa.
Agora eu vou desmanchar os ombros. Por quê? Porque essa gola, ela tava grande em mim, então provavelmente o decote também tava, então vou ter que tirar um pouquinho dessa medida nos ombros. E vou tirar também essa manga fora, tá? Por quê? Porque essa cava também tava muito grande, então vou ter que ajustar. Vou aproveitar para mostrar como que a gente desmancha uma costura de máquina overlock. Primeiro a gente vai precisar identificar onde que tá a linha que tava na agulha da overlock. Então, de um lado, ela não vai aparecer muito bem, e do outro lado, eu vou conseguir ver uma linha que vai estar mais forte aqui, ó, que no caso é essa aqui, Essa linha aqui é a linha que passou na agulha da overlock, tá? Então, é ela que eu preciso arrebentar. E aí, eu vou vindo e vou desmanchando uns pontinhos longe dela. Vou puxando aos pouquinhos. E aí, à medida que essa linha da agulha vai saindo, essa outra linha aqui da overlock vai saindo também. Então, é só a gente repetir esse processo de ir puxando a linha que estava na agulha, que a outra vai se soltando. Agora, como eu preciso diminuir o decote para que ele caiba na gola nova, eu vim aqui no ombro e tirei 2 centímetros. Então, eu vou passar uma costura aqui reta, vou passar um overlock e aí vou diminuir, né, 1 centímetro aqui para poder ficar um acabamento bonitinho. Eu só vou fazer isso porque eu tenho muito espaço nessa blusa para depois ainda entrar um pouquinho no decote, tá? Eu não posso seguir fazendo isso para qualquer camisa. Essa daqui eu vou fazer porque ela tá muito grande, então eu não teria como ajustar essa parte do pescoço sem tirar nada do ombro. Eu diminuí então nos ombros 2 centímetros, tanto aqui no início quanto no final, tá, gente? Porque a camisa tá bem grande. Então, quando eu fiz isso daqui, o decote se ajustou. Poderia acontecer dele ir para cima. Se ele tivesse ido para cima, aí eu viria com um giz e marcaria aqui. Mas nesse caso, ele ficou bem assentado aqui, ficou bem no limite aqui do pescoço, que é onde uma gola deve ficar. E quando eu decidi que eu ia modificar 2 centímetros aqui, foi porque eu tinha pego a gola e tinha colocado aqui para ver se ela estava servindo, tá, gente? Então a gola tem que servir nessa blusa, que tem que servir em mim, no meu pescoço, tá bom? E aqui na lateral eu tenho que tirar uma parte também, tá? Uns 3 centímetros aqui, vou medir certinho com a fita métrica e aí também vou tirar do início aqui até o final. Se ela tivesse apertado na cintura, aí eu ia tirar só o iniciozinho aqui e já iria morrendo, tá? Já iria acabando com essa costura ali na região da cintura. Mas como ela tá toda larga, então eu vou tirar 3 centímetros de fora a fora, tá bom? E tem mais uma coisa, esse ombro ele tava caído lá inicialmente, então aqui eu vou tirar 1 centímetro também todo ele, tá? Toda a cava, tanto da frente quanto de trás, eu vou tirar 1 centímetro aqui. Agora que eu já terminei o ombro, fui para a lateral. Na lateral eu comecei a marcar 3 centímetros, então, que foi o suficiente para se ajustar no meu corpo. E chegando aqui no final, tem um acabamento especial para mostrar para vocês. Chegando aqui no final, eu não posso simplesmente passar uma costura e depois passar uma overlock aqui. Eu preciso desmanchar essa bainha que tá aqui em volta, abrir ela, costurar e depois refazer a bainha só nessa partezinha aqui, tá? Por quê? Porque daí o acabamento vai ficar igual ele estava antes, tá? Se eu não fizer isso, fica um acabamento feio, fica grosseiro aqui. Então é melhor eu desmanchar tudo. Aqui tinha a bainha original, então desse lado aqui onde eu vou passar a costura, eu desmanchei a bainha. Então vou passar a costura aqui e refazer essa mesma bainha que tinha antes. Assim o acabamento vai ficar bem certinho. Nessa manga eu tenho 2 opções. Ou eu deixo ela franzida, bufante aqui em cima, e aí para isso eu vou precisar fazer um franzidinho aqui em cima, e aí quando eu puxo o franzido aqui em cima, ela acaba se ajustando aqui na cava. Ou então eu tiro aqui embaixo os mesmos 3 centímetros que eu tirei quando eu estava ajustando a lateral. Só que aqui eu não vou poder tirar os 3 centímetros e acabar com 3 centímetros aqui no punho, porque o punho tá ok.
Então eu vou tirar 3 centímetros aqui e essa costura vai se acabando antes mesmo de chegar até o punho. Agora que eu já ajustei a manga, eu vou conectar ela com a camisa. Então para isso eu vou juntar aqui o ombro da camisa com a parte do meio da manga, tá? Eu dobrei ela aqui bem no meio. E aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de colocar a camisa pra lá, tá? É esse movimento aqui. E aí eu vou vir aqui embaixo, onde tem essa costura da camisa, e vou conectar com a costura da manga, por ali por baixo, tá? E aqui eu vou começar a colocar alfinetes ao redor. Esses alfinetes, eles vão estar de pé, tá? Para que eu consiga fazer toda essa curva. E aí no final, quando eu fizer tudo isso, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, se eu olhar assim, vai ter toda a manga ali por dentro, mas olhando assim e assim, os dois tecidos estão do avesso. E os alfinetes, como vocês podem ver aqui, eles estão de pé. Passei uma costura de 1 centímetro, então, onde eu tinha marcado com alfinetes e coloquei toda a manga. E agora falta a última parte, que é a gente anexar a gola de novo. Eu vou colocar essa partezinha aqui da camisa, que é a parte onde vão os botões, aqui no iniciozinho do pé de gola. Só que eu vou colocar só uma abinha, tá? Então eu vou abrir esse pé de gola e colocar só uma abinha aqui. E aí vou prender com um alfinete. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Então é importante eu prender um lado, depois eu prender o outro. Com alfinete também. E só então eu vou vindo distribuindo essa parte aqui, tá? Essa parte aqui tá toda arredondada, ela tá toda no viés já, ela já perdeu o sentido do fio. Então, pra gente conseguir anexar direitinho essa gola nessa camisa, talvez a gente precise esticar um pouquinho o tecido, mas isso é completamente normal. Se a gente não esticar, corre o risco de não servir uma parte na outra. Mas como eu tirei a mesma medida da gola e a mesma medida do decote, então elas precisam servir sim. Então, coloquei de um lado, do outro e fui distribuindo a gola. E aí, no início, ela pareceu que não ia servir, então fui tirando e botando os alfinetes de novo e fui distribuindo. Esse processo demorou uns 5 minutinhos. Então, é super normal se a gente colocar a gola na camisa e ela não servir de primeira, tá, gente? Mesmo que ela esteja com a mesma medida, porque como eu comentei antes, aqui o tecido tá no viés, então a gente meio que perde um pouco do controle. Agora eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro, e aí depois que essa costura já estiver passada, eu vou vir aqui e cobrir com essa parte da gola, tá? Então vou passar a costura aqui, e depois vou cobrir com essa parte da gola e vou passar uma outra costura. Por último, então, costurei o botão e ela ficou desse jeito. Bem mais ajustada do que estava antes. Eu sei que no vídeo vai parecer mais rapidinho, só que na vida real, essa blusa levou mais ou menos umas 5 horas até ser ajustada. Então isso é normal se você demorar uma tarde inteira, por exemplo, para fazer esse tipo de ajuste. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima!